Fala, meus amigos, vocês viram o soco do Kuma no episódio 1137? Se você não viu, fica aqui comigo que eu vou contar cada detalhe desse episódio, beleza? O episódio 1137 de One Piece chegou e ele já mexeu com todo mundo. Hoje a gente vai analisar cena por cena esse episódio que trouxe de volta o Kuma e nos fez chorar com a Bonnie. Se você não chorou nesse episódio, se você não derramou nenhuma lágrimazinha, pode ser que você está morto por dentro já. Porque se você achou que aquele soco do Luffy lá em Enies Lobby era icônico, espera até ver o soco do Kuma na cara daquela aranha maldita. O episódio se chama de Desculpe Pai, as lágrimas de Bonnie e o soco de Kuma, que não podia ficar de fora. A narrativa gira em torno de Bonnie acessando as memórias do pai através da Nikko Nikko no Mi. E aí vem a revelação: o Saturno foi o responsável pela morte da mãe dela e por todo o sofrimento que Kuma passou. A direção desse episódio ficou por conta da Megumi. Quem viu o episódio 1015 sabe do que ela é capaz. A forma como ela usa o silêncio, os planos longos, a ausência de ação durante a cena de Bonnie com o colar azul, tudo amplifica a dor, pra gente sentir mesmo o que ela está sentindo. Você sente o luto, o desespero, a impotência. Aquela cena da Bonnie diminuindo ali o tamanho, desativando o poder da sua fruta e indo em direção ao Vegapunk, se tornando criança novamente para abraçá-lo, mostrando ali a fragilidade dela. Aquilo é de partir o coração. Kuma, sem força, sem memória, completamente destruído pelo governo, ainda encontra energia para atravessar todo o caos de Egghead e ainda chega lá a tempo de salvar a Bonnie, de dar um belo de um soco no Saturno. E não é só pela força, é pelo peso simbólico daquele soco. É o pai salvando a filha, é a libertação, é o recado: eu ainda sou humano. Cara, o Saturno tinha programado o Kuma para ser apenas um androide, um ciborgue, perder todas as emoções, mandou o Vegapunk apagar tudo. Mas naquele momento, ele ainda mostrou que ainda tinha sentimento, mesmo tirando tudo dele. Ele mostrou que o amor dele pela Bonnie era insuperável, que não tinha nada que pudesse apagar. Mesmo sem as memórias, ele ainda tinha um instinto de pai querendo proteger a sua filha. Porque também tem um detalhe genial nisso. Quando a Bonnie tenta usar a distorção do futuro para virar a versão de Nika, ela falha. Mas por que ela falha? Porque ela não acreditava mais. Como todos nós sabemos, a Bonnie, para poder usar o poder total da fruta, todo o potencial da fruta, ela precisa acreditar naquilo que ela está imaginando. Porque se ela não acreditar, se ela não tiver certeza daquilo, do que ela está fazendo, a fruta não atinge todo o seu potencial. Aí onde vem a sacada de mestre do Oda é gênio. Porque ela não acredita mais. Ela está quebrada demais para sonhar, e isso é uma crítica dura, mas poética, sobre o trauma e desespero. Esse episódio não é só bonito, ele marca o fim de uma subtrama construída por mais de 200 episódios. Kuma passou de peça descartável do governo para mártir revolucionário, e Bonnie, de um personagem secundário, vira o coração emocional desse arco. O episódio 1137 é, sem dúvida, um dos mais emocionantes da fase de Egghead. Se você ainda não viu, veja. Esse é um conselho que eu dou para você. Veja. Se você ainda não viu esse episódio, veja. E se já viu, reveja, mas agora reparando em cada detalhe, porque esse episódio não foi só sobre porrada, foi sobre amor, sacrifício, sobre a humanidade resistindo, mesmo nas mãos do governo mundial. E aí, o que você achou do soco do Kuma, da chegada dela ali para salvar a sua filha? Escorreu uma lágrimazinha dos seus olhos, você lavou os olhos nesse episódio, ou eu estou sozinho nessa? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque semana que vem tem análise completa do episódio 1138. Até lá, Deus na camas.